E é sobre isso que nós vamos ministrar essa manhã, sobre o peso da glória. Quem já sentiu o peso da glória aqui? Como assim, pastor? Mas glória pesa? Pesa. Pesa, e eu vou te provar na Bíblia que a glória do Senhor, ela é pesada. Amém? Então, abra sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso, que é kaved, eterno de glória, que é kavod, muito excelente. A palavra glória no hebraico, como eu disse aqui, é kavod. Diga para a pessoa que está ao seu lado, kavod. Quer dizer glória. E não é apenas luz ou beleza, mas a presença densa de Deus. Então, kavod é a presença densa de Deus. Olha que forte, querido. Quem quer sentir essa glória? É só pedir. É só pedir e abrir o coração para o Senhor. Que essa glória vem. Pode sentar. E hoje nós vamos refletir sobre isso, querido. Sobre viver debaixo do peso da glória do Senhor. Por exemplo, Isaías, ele teve uma visão. Quando o rei Uzias morreu, ele teve uma visão. Que visão foi essa? Que ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, né? E os serafins voavam de um lado para o outro. Não é? E clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e sua glória enchia todo o templo. Então, a glória do Senhor, ela é densa. Ela é palpável. E diz ainda a visão de Isaías que a glória do Senhor enchia todo o templo. Em outra passagem, quando Salomão trouxe a arca da aliança para o templo, porque a arca ela ficava dentro de uma tenda, então Davi teve esse desejo de construir um templo para que a arca da aliança repousasse. E porque Davi foi um rei que nunca perdeu uma peleja e derramou muito sangue, então ele foi impedido de construir o templo. Mas Deus disse que Salomão, seu filho, que iria suceder o trono, esse sim iria construir o templo. Então Salomão fez todo o preparativo, preparou tudo. Então quando ele fez o cortejo para que a arca entrasse no templo, haviam lá os levitas, os sacerdotes, eram 120 sacerdotes, mas os levitas e todos cantando, né, uníssono. E diz o texto que quando a arca entrou no santo do santo, a glória do Senhor também se fez presente, que os sacerdotes não podiam estar de pé, porque a nuvem da glória do Senhor encheu todo o ambiente. Então, a glória do Senhor, ela é
densa, ela é pesada. Quem quer sentir essa glória essa manhã? Então nós vamos refletir, queridos, sobre 3 lições do peso da glória do Senhor. O primeiro tópico, o peso da glória revela a presença de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o peso da glória revela a presença de Deus. Êxodo 40, 34 a 35. Olha que tremendo, queridos. A glória do Senhor enchia toda a tenda da congregação, ou todo o tabernáculo, a ponto de Moisés não conseguir entrar, porque a nuvem da glória do Senhor enchia toda a tenda. Olha que tremendo, querido. Eu me arrepio só de pensar essa cena de Moisés querer entrar, ou fazendo força para entrar dentro da tenda e não podia. Quem já teve a experiência de subir uma serra e passar por dentro de uma nuvem? Quem já teve? Você vê aquela coisa molhada, né? E aquela neblina. Eu penso, idealizo que seja assim mais ou menos, né? Só que uma coisa mais densa. Tipo uma espuma de hidromassagem, quando você entra, que fica aquela coisa densa, né? Só que Moisés não conseguia entrar, porque a glória do Senhor enchia todo aquele ambiente. Eu quero declarar, querido, que se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, essa glória pode estar visível e palpável aqui esta manhã. Amém? Depende de nós. Por que depende de nós? Porque a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele se faz presente. Então a presença do Senhor já está aqui. O Senhor já está aqui. Por quê? Porque Ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, Moisés não conseguia entrar na tenda, porque a glória enchia todo o ambiente. 2 Crônicas 7, 1, 2. 2 Crônicas, agora é 2 Crônica. 2 Crônicas 7, 1, versículo 1 a 2. Quem achou pode ler. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia. Amém? E eu quero, querido, dizer que Deus ele não mudou em nada em questão da sua glória. A mesma glória que enchia o templo quando se oferecia sacrifício a Ele, quando os homens estavam ali arrependidos, com o seu coração arrependido e oferecendo o seu sacrifício, Deus recebia, e Ele vinha com a sua glória e enchia todo aquele ambiente. E por que isso não está acontecendo nos dias de hoje? Deus mudou? É a forma de fazer o sacrifício que mudou. E isso é muito forte. A forma das pessoas oferecer o sacrifício que mudou. Sabe por quê? Antigamente as pessoas, para oferecer algo para o Senhor, elas pegavam o melhor que elas tinham.
Era o melhor animal para oferecer. Não era um animal coxo, nem defeituoso. Era um animal perfeito. Era um animal gordo, um animal cevado. E eles ofereciam ao Senhor para remissão dos seus pecados. E hoje, as pessoas querem sacrificar ou querem pedir perdão de qualquer maneira. Pecam no varejo ou no atacado, né? E querem pedir perdão no varejo. Pecam no atacado e querem pedir perdão no varejo. Comete pecado o dia todo. Senhor, perdoa o meu pecado. Mas pecado tem nome. Então, a forma de pedir perdão ou de fazer um sacrifício ao Senhor mudou. As pessoas não estão nem aí. Elias, quando ele derrotou lá os 450 profetas de Baal, ele não sacrificou no mesmo altar que os profetas de Baal haviam sacrificado a Baal. O que ele fez? Ele restaurou o altar. Pegou 12 pedras, colocou uma do lado da outra ali, formou o altar, colocou a lenha, colocou o animal cevado, regou ali de água em volta do altar e só fez uma oração pequena. Senhor, se o Senhor é Deus de Israel, desça fogo do céu e consuma esse holocausto. E diz a Bíblia que desceu fogo do céu, consumiu ali a oferta e ainda lambeu a água que estava ao redor do altar. Para provar que existe Deus de Israel. Essa nação aí que todo mundo quer destruir, principalmente o Irã, que jurou destruição total a Israel. Mas não vai destruir não, porque Israel é o povo escolhido de Deus. As pessoas têm inveja. Quando uma pessoa é escolhida, as pessoas têm inveja. O inimigo se levanta com espírito de inveja para destruir aquela pessoa. E você sente. Não sente, não? Você sente. Então, a glória do Senhor, ela é densa, ela é pesada. Quando Deus se manifesta, o homem precisa se calar. Não é performance humana que sustenta o culto, mas a presença densa do Senhor que faz a diferença. Amém? Não é performance. Não é um cantar bonito, não é ter técnica que traz a presença do Senhor. Isso ajuda? Sim, ajuda. Mas não é isso. O que faz a presença do Senhor vir é sua vida no altar. Uma vida de santidade. Uma vida de separação. Separação do quê, pastor? Separação do mundo. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Porque se formos iguais, o que vai acontecer? Nada. Nada. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós somos diferentes no mundo dos iguais. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque você é diferente? Porque você é taxado de quadrado, de careta, né? Quando os amigos te convidam aí para ir para um bar, para uma festa, você não vai não? Você é careta, né? Você é quadrado. Mas quando falar isso, fala, não, eu sou diferente. E o Senhor me colocou neste mundo para fazer a diferença, no mundo dos iguais. Porque pessoas que vivem na média, tem um monte, né? As medíocres. Está cheio de pessoas que vivem na média, mas o Senhor nos chamou para viver acima da média. Quem quer viver isso da parte do Senhor? Eu quero, querido, fazer a diferença.
Eu quero fazer a diferença. Ontem nós estávamos conversando isso no carro. Mas estava vindo do interior, eu, a Ax, a Apóstola e o Lucas, devia conversando sobre isso. Que o Senhor, Ele nos chamou para fazer a diferença. E eu não esqueço, querido, uma profecia que o Senhor me deu. Ele estava ministrando o seminário de veredas antigas, lá no Riacho Grande. E aí, acho que a pastora Ana e o pastor Paulo eles sempre nos acompanhavam, e eu tinha mais alguns facilitadores. Se o pastor Paulo estivesse aqui, ele ia falar, eu estava lá. E foi assim uma bênção, um seminário de veredas. E esse pastor, ele chegou para mim e falou assim, olha, o Senhor manda te dizer que você não tem ideia de quantas pessoas você influenciou a eternidade delas diretamente e indiretamente. E eu fiquei assim, mas como, né? Na hora eu não entendi muito, mas depois fui perguntar para ele, pastor, o senhor me trouxe essa palavra, mas me esclarece essa. Aí ele falou assim, sim, porque quando você está coordenando, né, e o seminário de veredas, você está ali indiretamente, porque quem está ali sendo usado pelo Senhor são os facilitadores, né? Então, isso é indiretamente. Agora, diretamente é quando você entra no grupo e facilita também. E aquelas pessoas são curadas nos seus relacionamentos, quando você faz um curso de casais, como uma aliança, que vocês estão liderando, então aquilo ali, aquelas pessoas que têm um contato com vocês, isso é diretamente, né? Agora, aquelas pessoas que você ajudou a curar no curso de casais, elas vão se tornar também líderes de casais, e elas vão abrir os grupos delas. E elas vão, então, passar a facilitar as vidas. Então, indiretamente, você também contribuiu. Falei, entendi, pastor. E aquilo marcou a minha vida. Amém? Porque assim como eu, tem pessoas aqui também que diretamente influenciaram a vida de outras pessoas e diretamente também estão influenciando. Você é uma dessas? Então diga amém. Amém? Segundo, o peso da glória transforma ambientes e pessoas. Diga, o peso da glória transforma ambientes e pessoas. Isaías 6, do 3 a 5. Isaías 6, do 3 a 5. Isaías viu a glória e foi transformado, reconhecendo o seu pecado. Esse texto é muito lindo, querido, como eu já havia comentado no começo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E tem pessoas aqui que só vão ver a glória do Senhor quando a muleta sair do seu alcance. A palavra Uzias quer dizer apoio, escora. Tem pessoas que não conseguem ver a glória do Senhor porque estão escoradas, estão apoiadas, estão sobre uma zona de conforto. Aí o Senhor precisa o quê? Retirar esse apoio. E Isaías, então, só pôde ver a glória do Senhor quando, então, o Senhor tirou o apoio dele. Quem era o apoio? O rei Uzias. Quando Uzias morreu, aí Isaías, ele voltou para onde? Para um lugar que ele não deveria ter saído. Porque Isaías só queria viver aonde? Ele só queria viver num palácio. Era um profeta que só queria viver no palácio. Mas quando a escora dele
morreu, ele voltou para o lugar que ele não deveria ter saído. E quando ele voltou para o lugar que ele não deveria ter saído, ele viu a glória do Senhor. E o texto diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Coloca aí Isaías 6, do 3 a 5. Quem achou pode ler. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que tremendo. Isaías, então, ele tinha voltado para o templo. E ali ele teve essa visão dos querubins, né? Serafins voando de um lado para o outro. E essa visão era muito nítida, querido, porque ele conseguiu ver que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para o outro. Havia uma expressão de um pastor, uma vez ministrando, que eles só abriam as asas que cobriam o rosto para falar santo ou kadosh, e fechavam, kadosh, e fechavam, kadosh, e fechavam. Ele só abriu para expressar que Deus era santo. E Isaías teve essa visão. E ele via que a glória do Senhor enchia todo o ambiente, a ponto dos alicerces do templo se moverem por causa da glória do Senhor. E ele disse que o seu séquito enchia todo também o templo. A situação em nossas vidas, querido, que nós só iremos conseguir ver a glória do Senhor quando nós confessarmos o nosso pecado. Porque Isaías, enquanto ele não confessou o pecado, ele não foi restaurado na sua vida. E aonde estava o pecado de Isaías? Aonde estava o pecado de Isaías? Nos lábios. Nos lábios. E ele disse que um querubim voou, um serafim voou até o altar, pegou uma tenaz, pegou uma brasa do altar e tocou os lábios do profeta. E ele declara: eis que tocou meus lábios e foi purificado o meu pecado. O pecado de Isaías estava na boca, estava nos lábios. Eu não sei onde está o teu pecado. Se está em tuas mãos, se está nos teus olhos, mas confesse hoje o teu pecado. E se você confessar o teu pecado hoje, você vai ver a glória do Senhor nitidamente. É só confessar o pecado. Às vezes o teu pecado está nos pés, não é? Ou está em todo o corpo, porque você é narcisista, né? Idolatra o teu corpo, então tem que se arrepender. Tem que falar: Senhor, da minha cabeça até a planta dos meus pés, não tem nada santo. Santifica, Senhor. E Isaías, então, começa ali a clamar e a falar. E ele ouve uma voz:
A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías se levanta já curado e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou pronto agora para profetizar o que o Senhor quiser profetizar. Eu quero declarar esta manhã que muitos profetas aqui receberão mensagens poderosas do Senhor para ministrar o coração de outras pessoas. Mas não tenha medo de falar, não, querido. Não tenha medo de profetizar, não. Fale. Ah, pastor, mas a palavra vai ser dura. Bom. Tem pessoas que só querem ouvir, as pessoas só querem ouvir coisas boas. Mas, seja você o profeta da última hora que vai direcionar a pessoa a cura ou a libertação. Amém? Você precisa disso, querido. Coloca aí João 1,14. Em Cristo vimos a glória de Deus habitando entre nós. Quem é essa glória? Jesus. João 1,14. A glória não é para emoção superficial, mas para quebrantamento, santidade e mudança de vida real. Amém? A glória do Senhor não é para coisa superficial, não. É para mudança de vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. Terceiro tópico. O peso da glória aponta para a eternidade. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Amém? Só algumas pessoas receberam. Mas eu vou repetir. Porque para mim tenho por certo, isso é Paulo falando, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, tudo que você está passando aqui nessa terra, de aflição, de tribulação, não se pode comparar aquilo que está reservado para você na eternidade com Cristo, porque tudo isso aqui vai passar, mas lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá ranger de dente, porque haverá uma glória eterna sobre as nossas vidas. Amém? Haverá isso, querido. Segunda Coríntios 4,17. Porque, olha que tremendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Essa palavra tribulação, ela vem da palavra tribulus, que as pessoas usavam antigamente para debulhar milho. Parece uma madeira cheia de pontas, e elas passavam em cima das espigas de milho, e ia tirando ali os grãos,
E era dessa forma que o milho ele era debulhado. Obrigado. Com aquela madeira cheia de pontas. E chamava tríbulo. Por isso vem a palavra tribulação. Por quê? A tribulação, ela não... Parece que mói a nossa vida. Hã? Vai passando assim, parece que vai esmagando. Vai deixando a gente moído. Quem já passou tribulação aqui? Um exemplo. Quem já teve Covid aqui e teve aquelas dores no corpo, parece que passou um trator em cima. É mais ou menos assim. Tribulação. Então, essa leve e momentânea tribulação, por que eu estou falando isso, querido? Porque é Paulo falando. Aí quando ele fala assim, porque essa leve e momentânea tribulação, aí você vai lá em Atos 16, se eu não me engano, ele estava pregando, aí o povo se encheu lá da pregação dele, pegou ele, apedrejou, quebrou ali a sua cabeça, partiu ali o seu crânio, aí os discípulos oraram por ele ali, ele é ressuscitado, e daqui um dia estava pregando novamente. Aí, ele estava em outra cidade pregando, pegaram ele e castigaram ali, batendo nos seus pés, com um caibro, imagina um caibro, e a pessoa ficar batendo assim nos seus pés, assim, para quebrar todos os ossos do pé, para ele não andar para pregar o evangelho. E aí, no dia seguinte, ele estava onde? Em outra cidade pregando o evangelho. E não contente, os homens pegaram Paulo, porque ele estava pregando, e açoitaram. Ele levou 39 chibatadas, chicotadas, ou açoites, né? E aí ele fala, porque essa leve e momentânea tribulação, de ter a cabeça rachada, de ter os ossos dos pés todo quebrados, de ter as costas toda marcadas pela chicotada, não se pode comparar com o peso de glória que está por vir, que há de ser revelado. É muito tremendo, querido. Paulo falando isso. O homem tem a cabeça rachada, pastor. Tem os ossos dos pés todos quebrados. Tem ali as costas todas marcadas, igual Jesus, chicoteado ali. Porque o chicote, como eu já disse ali, não, um tempo atrás, era 3 tiras e na ponta ela ia ou metal ou osso de animal. E quando eles batiam nas costas, arrancava pedaço. E aí ele fala que essa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Em outras palavras, sabe o que Paulo está falando? Vale a pena sofrer por Cristo. Porque o que está reservado para mim, isso aqui não é nada. Amém? O peso da glória é o valor, a presença é a eternidade de Deus manifesta em nós. Diga para a pessoa que está falando, o peso da glória é o valor e a presença da eternidade de Deus manifesta em nós. Amém? Fique de pé. Você vai invocar essa glória aí para a sua vida agora. Você vai invocar essa glória sobre a tua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olhando nos olhos dela, diga assim, mas com toda a autoridade, o mundo busca brilho passageiro.
Mas nós buscamos a glória, que é pesada, eterna e transformadora. Você aceita essa glória?